Muito bom, amados irmãos e irmãs, graças ao Senhor estamos aqui novamente, para continuarmos considerando diante do Senhor a sua bendita e santa palavra, que tanto tem nos iluminado, nos mostrado a sua presença e a sua graça. Nós, nessa noite, vamos continuar na leitura e buscando a luz do Senhor no capítulo de João 7, João capítulo 7, agora a partir do versículo 37 até o 53. Dos versículos 37 até o 53. Então eu vou começar lendo aqui, do 37, e pedimos que a graça do Senhor esteja nos iluminando, que o Espírito Santo abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, e que seja sempre viva a sua palavra a nós, Que a sua palavra venha assim como ela é cortante como uma espada de dois gumes e penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Então que o Senhor venha nos iluminar mais essa noite, mostrando aquilo que Ele deseja através dessa palavra, aplicando-se a nós. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Eu vou parar por aí, depois a gente continua. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos aproximamos diante de Ti, Senhor. Essa palavra que foi lida é tão profunda. Senhor, tem tanta revelação, tem tanta realidade. Senhor, é tão prática a nós também. Por isso, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor venha nos permitir, Senhor, que não haja em nós barreiras que impeça-nos de conhecer e de saber da realidade que o Senhor tem a dizer a nós nessa palavra nessa noite. Que o Senhor venha abrir o nosso coração, venha nos iluminar, venha nos conceder mais e mais da Tua graça e misericórdia. Venha nos conceder mais e mais a Tua luz. Que, Senhor, sejamos esses que bebem de Ti e que fluem, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Irmãos, então, dando continuidade, nós estamos aqui dentro de um contexto, no contexto da festa dos tabernáculos, que começou no primeiro versículo de João, capítulo 7. Mais precisamente no versículo 10. Então, e a festa dos tabernáculos, ela está dentro de um outro contexto, ela está dentro do contexto das três festas que os judeus praticavam, a festa da Páscoa, dos Pentecostes e dos tabernáculos. Então, o tabernáculo era a última das festas. Então, era um momento glorioso, um momento final assim de todas as festas. E aqui, normalmente, quando nós preparamos algo para falar, o ponto mais alto da explanação fica mais para o meio, quase no final. Mas aqui já começamos com o versículo 37, que é um versículo muito lido, e muito bom, Assim, todos são bons, mas todos nós ficamos muito felizes, quando nós lemos, porque é um versículo que traz uma realidade muito grande para nós e mostra como o Senhor se manifesta, mais um aspecto da manifestação do Senhor. E ele já vem exclamando
no meio dessa festa dos tabernáculos, né? E ele exclama aqui que se alguém tiver sede, né, que vá até ele e beba. Aí não dá para nós deixarmos de citarmos, né, que não foi o primeiro momento que o Senhor falou de si mesmo como a água da vida, né? Em João 4, ele fala com a mulher de Samaria, fala, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Daí ela disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise aqui vir buscá-la. Então aqui nós temos um contexto diferente. Em João 4, nós temos um contexto mais individual, né? Ele chegou diretamente para a mulher de Samaria e disse para ela que toda aquela busca que ela tinha, toda aquela ansiedade e desejos que ela tinha, na verdade não passava de uma sede, né? E essa sede, só Jesus, como a água viva, só Ele poderia satisfazer. Então aqui o Senhor disse para ela individualmente. Agora em João 7, nós temos aqui um momento que era uma festa, era uma grande quantidade de pessoas, os judeus se concentravam, todos os judeus no raio de 30 quilômetros, eles tinham obrigação de assistir, né, e de ir até a festa, e a festa dos tabernáculos. Então aqui é um momento em que o Senhor está se revelando para um número maior de pessoas, e essas pessoas já estavam falando sobre ele, já estavam num contexto das últimas, né, dos versículos anteriores, nós vimos isso. Todos, cada um falava uma coisa, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, e assim, a população, cada um falava uma coisa de Jesus, eles queriam, alguns queriam justamente acusá-lo e prendê-lo, outros queriam entender, queriam compreender, né? Outros só eram curiosos. Então, nesse contexto aqui que o Senhor levanta nesse último dia. E nós vamos entender o que é esse último dia aqui, né? Primeiro, é importante que nós saibamos sobre a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos ela tem um significado histórico. Ela lembra, né, o povo do povo da época que eles estavam vagando pelo deserto, que eles estavam sem teto, né, nenhum lugar, não tinham nada para se proteger. Então, por isso eles faziam cabanas na festa dos tabernáculos, para mostrar justamente isso, que eles não tinham teto, eles não tinham como se proteger. Eles espalhavam essas cabanas por todo o espaço, por toda parte, né, até mesmo no templo. E na parte de cima eles colocavam aquelas folhas, né, para que pudesse proteger das intempéries, né, do sol, da chuva, mas também que pudessem ver as estrelas à noite. Também tem um outro significado da festa dos tabernáculos, que é um agradecimento que eles tinham pelas colheitas. E era chamada festa das colheitas, às vezes, né? Então era tão importante essa festa que ela é chamada também de a festa e a festa do Senhor, né? Então não era somente uma festa para os ricos, eles pensavam também justamente nisso. Era estabelecido também que o servo, o estrangeiro, a viúva, o pobre, eles deviam também compartilhar, né, dessa alegria. Então, eles tinham essa obrigação de estarem juntos aí nessa festa dos tabernáculos. Eles deviam, então, pegar esses ramos, levar esses ramos de palmeiras, ramos de árvores, e montar essas cabanas. E quando chegavam aí as palavras, né, louvai ao Senhor, eles gritavam, Salmo 118. E também, ó, salva-nos, Senhor, Salmo 118, 25. O primeiro era o verso 1. E também, rendei graças ao Senhor. Então, quando eles falavam essas palavras, os fiéis eles gritavam e sacudiam suas palmas, né, as palmeiras, para o altar. Então, era uma grande festa, era um momento de muita alegria, né?
e de gratidão ao Senhor, e de regozijo que eles tinham por isso. Agora, o último dia era ainda mais especial. O último dia era um dia impressionante. Eles andavam, né, 7 vezes em volta do altar, representando Jericó, que rodeavam, né, 7 vezes até a derrubada de Jericó. E também havia uma cerimônia, e aí sim é um ponto importante para isso que nós estamos vendo agora, que é a cerimônia que eles pegavam água do tanque de Siloé e levavam essa água até o templo. Então eles pegavam essa água, levavam até o templo e recitavam alguns versículos, alguns versos, e principalmente podemos citar Isaías 12, com alegria vós tirareis águas das fontes da salvação. Então eles agradeciam a Deus pelas chuvas, agradeciam a Deus pela água, né? E ofereciam no templo, né? Os sacerdotes marchavam ao redor do altar e o coro cantava esses versículos, né? Principalmente em Salmos 113, 118, até 118, e a água era derramada como oferta a Deus. Então havia esse derramar da água, havia esse derramar dessa oferta a Deus, essa gratidão ao Senhor, né? Nesse momento, foi nesse cenário, que era o 7º dia, ou, né, o 8º dia, porque o 7º dia seria assim, o último dia, mas eles prosseguiam às vezes para o 8º. Então, pode ser que Jesus tenha se levantado depois, logo imediatamente depois dessa cerimônia, depois do que acontecer a cerimônia, ou pode ser que seja no dia seguinte, também, em que havia continuidade da festa. E ele pode ter se levantado também no 8º dia, alguns dizem. Mas, independente disso, era provavelmente após, né, esse momento dessa celebração e desse derramar da água do tanque de Siloé, que eles agradeciam a água, agradeciam a Deus pela água, pela provisão, né? Nesse cenário, provavelmente que o Senhor se levantou aqui e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? Que maravilhoso, né, irmãos? Que maravilhoso. Nós estávamos, e eles estavam, diante do próprio Deus, o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, que estava lá, encarnado, naquela pessoa de Jesus. Estava diante deles e falando: se você tiver sede, venha a mim e beba. O Senhor, ele veio aqui nessa terra, não foi somente para salvar a cada um de nós, salvar as pessoas, não é com esse fim. A salvação é o caminho, né, para nos levar a viver na presença dele, para nos levar a estar sempre com ele. Então, provar da água é algo mais, algo adiante de simplesmente ter a salvação. Você satisfazer a sua sede. E não somente isso, mas também você ser uma fonte a jorrar, você ter em vós, né, em você, essa fonte que flui do seu interior, essa água viva que flui do seu interior. O que aquelas pessoas estavam buscando lá? Alguns estavam simplesmente cumprindo com a religião, muitos, né? Cumprindo com a religião que eles tinham que ir, simplesmente iam porque era costume, assim como nós vemos muitas pessoas fazerem hoje em dia, né? Às vezes nós também podemos simplesmente fazer as coisas ou reunir ou isso, aquilo, porque é costume nosso fazer. Mas será que é para isso que o Senhor veio? Não. O Senhor estava mostrando para nós, para eles, que ele veio porque ele é a água viva. Então nós temos aqui 2 aspectos. Nós temos aqui o aspecto de nós, né, sermos aqueles que provam da água viva,
né? Então está falando sobre nós, mas também está falando o outro aspecto, que ele é essa rocha que foi fendida, se referindo àquela rocha, né, de Moisés, que foi ferida, que flui essa fonte eterna. Então aqui nós vemos esses dois aspectos. Primeiro ponto que eu gostaria de ver aqui, que existe, eu vou separar isso aqui esse versículo 37 aqui em três momentos, né? Se alguém tem sede, seria o primeiro ponto. O primeiro ponto é estar com sede. Essa palavra do Senhor, se alguém tem sede, é muito significativo. Não é algo pequeno. Não é algo corriqueiro. Ele está dizendo se alguém tem sede. Aqui ele quer dizer várias coisas. Ele diz que, dentre tantas pessoas, alguém ou algum, ou alguns, ou pode ser que muitos, terão sede. Certo? Agora, há uma necessidade de reconhecer que tem essa sede. Então você reconhece que tem a sede? Você percebe que você tem sede de Deus? Porque nós podemos ver o ser humano, as pessoas, né, que nós convivemos, que nos relacionamos, seja cristão ou não seja, todos têm uma busca, têm vontades, têm desejos. E Jesus está dizendo simplesmente se alguém tem sede. Ele não está falando de um monte de coisa. Ele está falando de estar com sede. E na realidade, o Senhor está querendo mostrar que essa ansiedade toda por tantas coisas, na verdade, é sede de Deus. Todos nós temos uma carência, uma necessidade grande, infinita em nós, que só o Deus infinito pode preencher. Só o Deus infinito pode preencher esse espaço, né? Então, isso tudo o Senhor está querendo dizer com se alguém tem sede, né? Aqui, eu até gostaria de ir lá que os irmãos abrissem em Salmos 42. Salmos 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Então esse versículo aqui ele mostra muito bem isso, né? O salmista ele vê claramente que a sede dele é de Deus. A sede dele não é de um monte de coisa. Não é disso ou daquilo. Não é entretenimento que tanto, né, que está tão firme hoje, né, tão forte hoje, que atrai tantas pessoas. Não é entretenimento, não. A sede é de Deus. Então, o primeiro ponto aqui é reconhecer essa sede. Então, o Senhor trabalhe, né, mostre a nós que a nossa sede é de Deus. E não somente a nós, que possamos orar também para que as pessoas em que nós conhecemos, né, nos relacionamos em vários ambientes que estamos, que elas possam abrir os olhos e ver que a sede deles é de Deus. Aí o Senhor já diz também o seguinte: venha a mim. Então já é o outro ponto. Venha a mim. Porque você pode até mesmo reconhecer que tem sede de Deus,
e não ir até ele. Por quê? Porque na realidade não primeiro, né? Lógico, nós temos a questão da misericórdia de Deus. Se Deus abriu o coração da pessoa e escolheu como filho dele, como nós, ele vai atrair, essa pessoa vai se voltar a ele, né? Agora, ele fala assim, vem a mim. Então, é sinal que tem aqueles que não vão, né? Tem aqueles que percebem ou até entendem, mas não quer dizer que são crentes, né? Eles entendem que tem uma sede e que essa sede é algo muito mais interior, muito mais profunda do que eles imaginam. Sim. Só que não vão até ele. Lembra que o Senhor falou para os fariseus que vocês buscam a minha palavra, julgando ter nelas a vida eterna? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, você até gosta da vida eterna, você está até buscando, só que você não quer ir à fonte, você não vai até. Então, se você não vai, é inútil a sua busca, né? É inútil, porque você precisa ir até ele. Assim o Senhor fala, venha a mim. Então, esse seria o outro ponto. E o outro, beba. Então, são 3 momentos aqui. Primeiro, ter a sede. Reconhecer que tem a sede. Certo? Então, podemos até colocar o quarto, né? Porque é ter sede. O outro, reconhecer que tem sede. Depois, vem até o Senhor. E depois, beber, né? Beber é tomar posse. Beber é você se apropriar daquilo. Você tornar aquela água o seu conteúdo, né? Parte de você. Não é somente você pegar. Não. Você vai trazê-la para dentro de você e vai fazer parte do seu interior. Então você implica em receber. Implica em receber. Beber é uma forma muito prática de você entender o receber, né? Quando você recebe. Só que esse beber, irmãos, ele envolve arrependimento. Ele envolve também, agora eu estou ampliando esse último beber aqui, né? Envolve arrependimento. Envolve ter fé também, crer. Crer que Jesus é o Cristo, que Ele é a água viva, que Ele é o nosso Salvador, o meu Salvador, e eu me aproprio dele, me aproprio, tomo posse da sua graça, tomo posse dessa água viva. Eu sigo obedientemente também. Esse daí seria o outro ponto. Além de eu me arrepender, ter fé, eu me apropriar dele, eu também o sigo obedientemente. E aí nós entramos no próximo aspecto aqui, ó. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É o que nós mais almejamos, não é, irmãos? Que nós sejamos úteis nas mãos do Senhor, que nós sejamos agradáveis a Ele, que nós vivamos de maneira que o honre e o agrade, que nós vivamos de uma forma natural, fluindo a sua vida, naturalmente fluindo a sua vida. Não é isso o desejo, o nosso desejo? Que nós saiamos das nossas coisinhas, tantas coisas, e nos voltemos à fonte viva, a viver e a fluir livremente, a nossa alma livre, né? Totalmente desprendida com essas coisas todas que nos seguram. Não é esse o nosso desejo? Então, para isso, irmãos, para isso nós precisamos também seguir esses itens aqui, né? Esse passo aqui, ó. Arrependimento. Ter fé. Ter fé que o Senhor é a fonte da vida.
que o Senhor é aquele que nos satisfaz. Nos apropriar dele diariamente, irmãos. Diariamente nos alimentarmos da palavra, diariamente orarmos, nos abrirmos ao Senhor com o coração aberto mesmo, com sinceridade, nos derramarmos aos seus pés, para que Ele ouça nossa voz, para que Ele, sabe, faça parte da nossa vida totalmente mesclado. Nós precisamos nos apropriar dele. E seguir ao Senhor obedientemente, com obediência. Isso tudo é necessário. E alguma coisa a mais, inclusive. Se dispor, estar à disposição, como um canal de Deus. Esse é o chamamento do Senhor para nós nessa noite, irmãos. Que nós estejamos dispostos a ser esse canal. Que nós sejamos esse canal que flua a sua vida. Que nós sejamos esse canal que expresse a sua graça, a sua misericórdia, que expresse o seu amor. Que nossas atitudes, nosso viver seja para expressar o seu amor. Que nós aproveitemos as oportunidades para mostrar o amor de Deus para as pessoas. Às vezes é uma coisa a mais que te incomoda naquele momento de fazer, que não é tão gostoso de fazer, que vai te atrapalhar o fim de semana, por exemplo, que vai atrapalhar os seus planos. Mas é uma oportunidade que você tem de expressar o amor de Deus para aquela pessoa. Faça. Isso é um encorajamento para nós nessa noite. Que o Senhor nos... Não digo só que Ele nos dê oportunidade, porque Ele dá oportunidade. Mas que Ele nos capacite, que nos habilite, que nos dê coragem para sermos esses canais verdadeiros que fluem do nosso interior, esses rios de água viva. Porque quem crê nele, irmãos, quem crê, você crê? Crê, com certeza. Amém. Como diz a Escritura, que do seu interior flua esse rio, né? E não é um desejo que do seu interior. Na verdade, eu coloquei um que aí que não está no versículo. Ele fala assim, quem crer do seu interior fluirão. Ou seja, é uma consequência. Se você crer, se você é aquele que bebe, se você é aquele que vem a mim, se você é aquele que se apropria de mim, se você é aquele que segue obedientemente, se você é aquele que se dispõe como canal, você é aquele que vai fluir os rios de água viva do interior. Agora eu te pergunto, sempre a água viva tem fluído de você ou de nós? A água viva sempre tem fluído? O que impede? Nós precisamos saber o que está impedindo. Precisamos orar para o Senhor, para tirar as barreiras, o que impede o nosso canal. Onde está o problema? É importante sabermos onde está o problema. Será que está na fonte? Né? Não, na fonte com certeza não está, nós sabemos, né? Será que está que nós não estamos recebendo essa água? Ou nós estamos com algum bloqueio no receber essa água? Ou será que o problema está no canal? Né? Ou será que nós recebemos a água? Recebemos, mas ela fica retida em nós. Nós não conseguimos expressar. Irmãos, e isso não é algo forçado, não é algo que fazemos programado. Não, ele é algo que deve fluir em nosso viver, onde estivermos, que seja um lugar, né? E é o lugar que Deus nos use e nos usa para expressar a sua vida, né? Como consequência disso, irmãos, quando você se vê, você se torna, sabe o quê? Você se torna um servo de Deus. Você se torna um canal de Deus. E Deus te usa como um meio de bênção, como um canal de bênção na vida dos outros, na vida do outro. Como o Senhor disse para Abraão, sê tu
uma bênção. E o Senhor está dizendo para nós também nessa noite: sê tu uma bênção. Sê tu esse canal. É como se o Senhor estivesse chamando Isaías, né? Como diz em Isaías: a quem enviarei quem há de ir por mim? Sejamos esses que são enviados pelo Senhor. 1 Pedro, vamos abrir 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Fala assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, se você faz algo, se você serve, que seja na força de Deus, seja na força daquele que está dentro de você, porque o que está dentro de você é poderoso para fazer muito mais do que você pensa ou imagina, né? Muito bem. Então, irmãos, aqui nós vemos no versículo 38, avançando um pouquinho mais. Na verdade, eu já li, mas eu vou agora abordar um pouco mais ele. No versículo, então, capítulo 7, versículo 38. Quem crer em mim? Então, esse crer aqui é uma fé ativa, né? É uma fé que significa assim: aquele que vai a Cristo tem um rio em seu interior, com água refrescante que flui, né? E essa água, ela limpa o nosso interior. Então, os judeus, inclusive, Jesus sabia disso, né? E ele aproveitou esse momento, essa situação, essa festa, para mostrar também que esse rio, ele limpa o interior. E eles acreditavam, os judeus acreditavam que os órgãos internos, né, representavam emoções, sentimentos, pensamentos. Então, quando o Senhor fala limpar o interior, está falando limpar, né, dessa água viva, ele está dizendo também que do seu interior fluirão, porque vai limpar os pensamentos, as emoções, os sentimentos, os revitalizar, né? Dá uma vida, renova a sua vida. Irmãos, que diariamente estejamos provando da água viva do Senhor, que nos revitaliza, nos fortalece. Sem isso, não há como nós expressarmos e como nós sermos canais. Primeiro nós somos limpos para depois também fluir. Eliminando frustrações, eliminando desejos insatisfeitos, sabe? Coisas internas que nós guardamos, mágoas, ressentimentos, essas coisas todas, irmãos, não há motivo para estar em nós. Porque nós temos o sangue do Cordeiro, nós temos aquele lavar interior, lavar do Espírito Santo, lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Nós temos à nossa disposição, irmãos, a todo momento, basta nós nos ajoelharmos, não precisa ajoelhar necessariamente, o que eu quero dizer, basta nos humilharmos diante do Senhor, nos encurvarmos a Ele, declararmos nossa, né, nossa carência, nossa necessidade, estejamos rogando ao Senhor o seu limpar. Às vezes, essas frustrações, em vez de nós apresentarmos diante de Deus, nós apresentamos para as outras pessoas, né? E será que essas pessoas podem nos ajudar? Não, elas não vão nos ajudar. Pelo contrário, vai ser prejudicial para elas e prejudicial para nós. E nisso eu pergunto, há algum fluir de vida? Há algum fluir da água da vida? Adiantou você manifestar essas frustrações? Te tornou algo melhor? Ou tornou essa pessoa algo melhor? Ajudou essa pessoa a levá-la à presença de Deus? Ou te ajudou? Não, não ajudou. Então,
vamos evitar, né, irmãos, falar coisas negativas, que o nosso falar seja sempre positivo, né? Seja sempre manifestando a graça do Senhor e com sal, né? Seja um falar temperado, adequado. E essa água, ela vem nos saciar, vem nos limpar, né? Em João 4,14 diz assim: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, eternamente essa água flui de nós, né? Ela está em nós, né? E sempre se manifestará em nós. O Senhor te guiará, o versículo de Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente. Eu até vou convidar os irmãos para abrirmos juntos. Isaías 58, 11. Cinquenta e oito, 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Então essa promessa já estava lá em Isaías, né? E tem vários outros versículos, né? Inclusive Isaías 55 também fala do fluir. Nós temos também aquelas águas, né, que fluíam no templo também. Vários exemplos disso. Mas aqui você vê, né, o Senhor manifestando, né, nesse versículo, também que isso implica no guiar do Senhor continuamente. Implica ele fartar a nossa alma até em lugares áridos, fortificar os nossos ossos. Você vê, irmãos, como é importante. Às vezes nossos ossos estão fracos, digo espiritualmente falando. Às vezes estamos fracos e não sabemos o que fazer ou por que estamos assim. É porque não estamos nos preenchendo com essa água, não estamos bebendo da água viva. Agora, por outro lado, todos estavam diante dessa grande rocha, né? Então nós vemos o aspecto que o Senhor vem nos saciar, em João 7, mas também fala sobre essa rocha. Jesus é essa rocha que flui a água, como lá em João 19, versículo 34, que fala que dele fluiu sangue e água quando foi traspassado, né? A água é aquilo que sem o qual o homem não pode viver. E Cristo é aquele sem o qual o homem não pode viver também. Então é isso que é maravilhoso, né? Que versículos maravilhosos. Aqui nós vamos para o 39 agora. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber. Isso o quê? Isso que ele disse aqui, ó, da água viva, que quem ir a ele vai ter a vida, pode beber, quem crer fluirão do interior rios de água viva. Aqui ele diz assim, isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Na realidade aqui não fora revelado, tá? É o sentido mais adequado aqui, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então aqui nós vemos que eles haviam ainda de receber essa água. E hoje nós já estamos no momento posterior, nós estamos no momento já que foi derramado esse Espírito a nós, porque o Senhor foi glorificado e nós temos esse Espírito em nós. E o Senhor estava revelando o que iria acontecer para eles. Então é isso que quer dizer aqui, não quer dizer que o Espírito não havia. O Espírito sempre existiu, Espírito Santo, né? É assim como o poder do átomo. O átomo e o seu poder sempre estava lá, mas eles não haviam descoberto ainda. Aqui também, nós vemos o poder do Espírito Santo como água viva, fluindo em nosso interior. Mas naquele momento ainda não, Jesus não havia sido glorificado. Tá?
Então, antes disso, o Espírito tinha sido um poder, mas agora o Espírito era uma pessoa, porque o Espírito se tornou para nós nada menos que na presença e no poder de Cristo ressuscitado, que estará sempre conosco. O Espírito da vida estará sempre conosco. Aleluia. Então, hoje nós podemos ter esse Espírito e viver bebendo dessa água e fluindo dessa vida, né? E o que aconteceu logo depois dessa grande revelação, né? Essa revelação tão imensa, tão grande, tão maravilhosa? O que aconteceu? Qual foi a reação das pessoas aqui, né? Então aqui nós vemos que Jesus ele deu essa palavra para nós, deu essa palavra para aqueles que creem. Ele lançou para todos, mas ele falou que se alguém crê ou se alguém quiser, que somos nós. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor, somos nós, esses aí. Agora, os outros que reagiram, que estavam lá ouvindo, vamos ver as reações deles aqui, né? Agora, adiante, nós seguimos sempre até o versículo 53 com essas reações. Versículo 40. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Aleluia. Esses aqui perceberam, né? Agora aquela questão toda. Quantos o seguiram? Quantos o receberam? Quantos o acompanharam? Porque assim, você saber que você tem a sede é uma coisa. Você reconhecer é um outro ponto. Agora, você ir até ele é um outro ponto, e você beber é um outro ponto, e você viver e fluir a sua vida é um outro aspecto também, né? Então, aqui ele fala assim, então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, esse é verdadeiramente o profeta. E outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura, Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não era a sua hora, né? Então aqui nós vemos confusão, né? Nós vemos muito falatório, alguns reconhecendo como Cristo. Então, a palavra de Deus sendo falada, né? E também nós vemos como é recebida pelas pessoas, né? E nós não devemos nos amedrontar por isso, ficar paralisados por isso, porque o próprio Senhor falando aqui, revelando, dando uma revelação tão grande, os olhos estavam fechados. Então, muitas vezes nós falamos para esse ou para aquele, para nosso familiar, às vezes, e não entende, não compreende, mas não deixe de falar. Porque a palavra, ela vai agindo, ela vai fluindo aos poucos, né, no coração dessa pessoa, e em um certo momento, com a graça de Deus, ele vai crer, vai receber. Voltaram, pois, o versículo 45, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como esse homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele também dentre as autoridades ou alguns dos fariseus? Quanto a essa plebe, que nada sabe da lei, é maldita. E agora nós vemos Nicodemos, né? Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo saber o que ele fez? Responderam eles, dar-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Então aqui nós vemos a reação dos guardas, primeiramente, né? Reação dos guardas de surpresa e confusão. Eles ficaram surpresos e confusos, né?
Os sumos sacerdotes tinham muito orgulho dentro deles. Aqui nós vemos o orgulho se manifestando, nós vemos a zombaria, né? Será que também vós fostes enganados? Porventura creu também dentre as autoridades algum dos fariseus? Então é algo terrível quando alguém se considera muito inteligente, né? Nós vemos cada vez mais isso. Todo mundo se acha muito inteligente, muito bom. Muitas pessoas se escondem atrás da sua prepotência, né? Achando que são bons demais para precisar de Jesus, né? Isso é uma mentira terrível, é um engano, né? Que enreda a pessoa até ela ver numa situação, em situações, né? Que Deus abra o coração para que essa pessoa veja a sua fraqueza, né? Eu creio que essa situação todos que nós passamos de afastamento, né? De dificuldades, de doenças, isso ajuda um pouco a pessoa a perceber sua fraqueza, né? Muitas pessoas desesperadas, pessoas ansiosas, pessoas que achavam que tinham muito, que podiam muito, né? Começaram a abrir seus olhos, né? Isso não estou dizendo que foi geral, né? Mas algumas pessoas perceberam e tiveram esse, essa abertura, né? Abriram os olhos para ver sua fraqueza, né? Isso é o caminho que Deus usa também para abrir os olhos das pessoas. E Nicodemos, nós vemos também sua reação tímida aqui, né? Jogando uma palavra que, né? Não é muito assim, não foi muito incisivo aqui no que ele disse, né? Não mostrou sua fé, não manifestou. Ele teve, não foi aquele que manifestou a sua fé, né? Ele se escondeu, ele negou, como se tivesse negado a Jesus, né? Ele falou assim: como vocês julgam um homem sem primeiro ouvi-lo? Então, foi bem tímido, né? Ele tinha conhecido o Senhor, ele tinha visto, o Senhor tinha se manifestado individualmente para ele, né? E aqui ele não usou, não mostrou sua fé, né? Então, nós vemos a reação também de Nicodemos. E como reagimos, né, diante da zombaria? Aí nós vemos na reação de Nicodemos isso, né? Ele, ele não confessou Jesus. E nós? Nós devemos confessar, né? Nós confessamos Jesus. E confessar Jesus aqui para Nicodemos faria ele perder a popularidade, às vezes poderia perder algum cargo entre os judeus, né? Reconhecimento entre eles. Então ele não quis seguir esse caminho da cruz, né? O caminho de Nicodemos. Então que Deus nos livre disso, né, irmãos? Que sejamos esses que fluem, né? Esses que deixam fluir a água viva do interior, né? Então é esse aqui o foco principal dessa porção que nós lemos, né? Dos versículos principalmente do 37 ao 38. O foco principal é esse. Que o Senhor tenha sempre em nós um canal aberto, que sejamos esse canal e que isso seja um chamado para nós sermos esse canal aberto do fluir da sua vida, né? Que a vida de Deus esteja sempre fluindo em nós, Deus nos usando segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vou então